Oiê! Olha eu aqui com as minhas plantinhas para te inspirar com as suas. E hoje eu vou fazer um desafio. É a primeira vez que eu fui desafiada por uma colega youtuber, a Cláudia, do canal Cláudia Vida Florida, para falar sobre mitos e verdades no nosso cultivo de suculentas. E a Cláudia, ela foi desafiada pela Rutinha, do canal Prof. Rutinha. Pode dar uma conferida no canal delas. E eu vou falar sobre mitos e verdades no cultivo de suculentas para você. Então, gente, mitos e verdades sobre suculentas. Suculentas podem ser cultivadas em qualquer substrato? Mito ou verdade? Há controvérsias. Eu não vou aqui dizer exatamente se é um mito ou se é uma verdade, mas eu vou dar uma luz sobre o que é melhor aqui no meu cultivo e você adapta aí para o seu cultivo. Substrato é algo muito pessoal, de acordo com o cultivo individual de cada um. Como eu já disse no meu vídeo sobre substrato, vou deixar o link para vocês aqui no card. Tem pessoas que cultivam com terra e dá super certo o cultivo. Por quê? Há uma adaptação no nível de rega, há uma adaptação na exposição ao sol, considerando o clima, a umidade e até mesmo o vento. Então aqui no meu cultivo, que vocês podem ver, é dentro de uma estufa, que é o local mais apropriado para elas, mais protegido, eu uso um substrato mais drenável, mais leve, com ingredientes que vocês vão poder conferir nesse vídeo anterior sobre o que vai no meu substrato. Na verdade, até mesmo as pessoas que usam terra ou areia não vão usar esse ingrediente puro. Tem aí que agregar mais ingredientes para que o substrato fique adequado e rico. Então, até quem usa terra, coloca ali uma palha de arroz carbonizada, ou um carvão, ou um ingrediente a mais. Outra pergunta: suculentas não precisam de adubação? Mito ou verdade? Para mim, é um mito. É claro que na natureza, no seu habitat natural, as suculentas são muito resistentes, elas sobrevivem com pouquíssimos recursos, vivem em climas de árido a semiárido e ali, no seu habitat natural, vou tentar colocar alguma foto aqui para vocês verem como é, elas estão em meio de pedregulhos, elas estão em meios de encostas, sujeitas a todo tipo de intempéries e com pouquíssima incidência de água. Elas vão ver aí o gosto da água quando chove, né? E nesses locais de clima árido e semiárido, a incidência de chuva é pouca, é pequena. Por isso as suas folhas gordinhas retêm água para sobreviverem por um longo período de escassez hídrica. Como nós trouxemos essas plantinhas de climas tão diferentes dos nossos e hoje elas se adaptam de norte ao sul do nosso país, tem pessoas cultivando suculentas, as necessidades também mudam. E as suculentas são vidas, como nós humanos, que nos adaptamos a determinado tipo de circunstâncias, as plantas também vão se adaptando. Por exemplo, se você rega uma plantinha a cada 3 dias e agora você assiste um vídeo e decide espaçar a sua rega, ela vai sentir. Assim como nós também sentimos cada mudança brusca na nossa vida, as plantas, como um ser vivo, também sente. Então, a questão da adubação, como elas saíram desse ambiente restrito, de poucos nutrientes, e foram trazidas aqui para o nosso cultivo,
e nós queremos dar o melhor para elas, a adubação é importante, é uma nutrição e é importante principalmente para quem tem um cultivo profissional, para quem fez a suculenta, assim como eu, algo profissional, para quem trabalha com vendas. Então, nesse caso, eu digo que é um mito. As suculentas precisam sim de adubação para que sejam mais saudáveis, mais prósperas, sobretudo na sua propagação. Hastes florais enfraquecem a planta e devem ser descartadas? Mito ou verdade? É um mito. As hastes florais, elas servem para a propagação e reprodução da espécie, seja por semente ou seja propagação pela própria haste floral, como eu já ensinei num vídeo que eu vou deixar aí no card sobre os segredos da propagação. Então, aqui no meu cultivo, olha, eu retiro a haste floral, ela já ficou um bom tempo aqui na planta, tá? Eu vou retirar não porque ela esteja enfraquecendo a minha planta ou algo do tipo, mas porque eu vou usar para fins de propagação. Retirei a minha haste, eu vou cortar aqui o topo dela, tá? E vou dividir essa aqui em duas partes. Corto sempre na diagonal, porque quando a água cair, olha, aqui no topo da minha haste, para evitar qualquer tipo de apodrecimento, esse corte ele ajuda, a água vai cair e vai escorrer com mais facilidade, impedindo o apodrecimento do topo da haste floral. Aqui eu vou fazer a cicatrização com o álcool, 70%. Quem já acompanha o canal sabe que eu faço a cicatrização com o álcool etílico. Então, tá aqui o meu álcool, ó. Eu dou uma borrifadinha na parte de cima, na parte de baixo. E isso aqui eu posso plantar, se eu plantar 5 dias sem rega, mas eu também posso deixar descansando próximo à planta que eu retirei, para eu saber de onde essa haste floral saiu, tá? Deixo ela aqui por uns 4, 5 dias e depois planto e inicio o meu processo de rega normalmente. Então, aproveitem, não descartem a haste floral de vocês. Suculentas só ficam coloridas com técnicas de coloração? Isso é um mito. As suculentas, elas têm na sua genética propriedades de pigmentação como beta-caroteno, dentre outros. Então, o que ela precisa? Ser exposta ao sol, assim como nós. Quando passamos por uma exposição ao sol, a nossa melanina, né, o nosso pigmento, ele tá ali mais propenso a uma coloração. Assim também as plantinhas. Com o sol, ela fica colorida, ela fica bronzeada, independente de qualquer subterfúgio ou técnica para coloração. Existem substâncias que podem acentuar a cor, mas essas substâncias não modificam a coloração da planta. Lá no meu vídeo sobre substrato, eu falo sobre isso, falo inclusive sobre o magnésio que eu utilizo como adubação química e que ajuda na coloração, para que possa acentuar, mas não modificar e nem tampouco fazer com que elas tenham cor. Isso já é da própria natureza da planta. Suculentas não gostam de água, é outro grande mito. Suculentas amam água, desde que moderada e com um substrato drenável. Se o substrato não for drenável, você vai adaptar a sua rega de maneira mais espaçada. Então, suculentas amam água, aqui elas tomam banho de mangueira. Agora, é claro, gente, que é sem exageros. Você precisa ver quando a sua planta está pedindo rega. Suculenta é, antes de tudo, observação. Então, quando você está observando a planta, você vai ver, você vai observar que ela está desidratada, que ela está pedindo uma rega, e nesse momento é que você vai entrar com bastante água. Mesmo porque o estresse hídrico, que é deixar a planta sem rega por um tempo, além de deixar a planta mais bonita, mais colorida, vai ajudar também a afastar pragas, fungos, incidência de doença na sua planta. Então, é observação. Observe e só dê água quando ela estiver pedindo água. Aí você pode dar em abundância para que ela consiga esperar o tempo que você leva até vir
com a próxima rega. Mais uma pergunta: suculentas com pruína não devem ser regadas nas folhas? Mito ou verdade? É um mito, gente. Imagine que uma cante, por exemplo, na sua natureza, no ambiente, no seu habitat natural, ela vai estar sujeita ali a todos os intempéries, inclusive quando vem a chuva, uma chuva em abundância. Como a chuva vai fazer para não acertar as folhas da planta? É claro que ela pode ser regada nas folhas. Eu aqui no meu cultivo, como gosto, quero uma planta mais intacta, o que eu faço? Após uma rega de suculentas branquinhas com muita pruína, eu aspiro a água que fica ali acumulada no miolinho da planta. Na natureza isso não acontece e ela se vira muito bem. Tem um canal que eu gosto muito que ele fala assim: nós temos muito mimimi com as suculentas. E no fundo é verdade. As suculentas são fortes, são resistentes. E a gente, é claro, é como mãe, né? Quer dar todo aquele cuidado para o filho e às vezes acaba exagerando. E com as suculentas não é diferente. Um excesso de cuidado não é necessário. Você pode dar, é claro, isso demonstra todo o seu amor e cuidado com a planta que você ama, que você coleciona, mas não é necessário, sabe? O que é necessário mesmo é o nosso olhar sobre ela todos os dias. É observar a planta, ver se não tem nenhum tipo de praga, nenhum tipo de bichinho, de cochonilha, de pulgão, de tudo isso que a gente sabe que a nossa planta está sujeita a passar, né? Mas são plantas fortes, elas aguentam. É claro que com toda essa mudança de habitat, nós também temos que adaptar esse cultivo e procurar sempre dar o melhor para elas. Sobre cultivar suculentas dentro de casa. É possível? É um mito? Não podemos? Realmente não podemos ou não devemos. É claro que existem algumas espécies de suculentas que toleram. Tem algum tipo de agave, que ela é mais verdinha, que não necessita de tanto sol, mas não é o ideal, gente. A planta, ela precisa pegar sol, ainda que numa intensidade menor. Então, desde que você tenha uma varanda, né, que seja dentro, interno, mas que seja uma varanda, que bata um sol, você ainda vai conseguir cultivar. Mas pessoas que querem colocar suculentas no banheiro, no quarto, isso não é indicado. Não é bom. A planta vai sofrer e vai ter um tempo de vida muito menor, né, para uma planta que é perene. Outra pergunta: suculentas não precisam de defensivos. Elas são fortes, resistentes e se viram muito bem. É um mito. Isso pode acontecer lá na natureza, onde ela está com as condições adequadas para que não sejam atacadas por fungos, cochonilhas e pulgões. Mas quando nós retiramos da natureza e trazemos para um cultivo completamente diferente, para um clima completamente diferente, elas estão sujeitas sim a ataque de pragas, de fungos, e nós precisamos estar preparados para isso, tá? Existem aí no mercado defensivos, inclusive eu tenho um vídeo falando sobre todos os defensivos que eu uso, vou deixar também o link aqui no card, que é o inseticida, né, para ataque de cochonilhas, pulgões, lagartos. Então, esse inseticida vai ajudar a sua planta. E no caso de fungos, fungicida. As plantas também estão sujeitas a apodrecimento de caule, fungo nas folhas, como o conhecido olho negro, que se apresenta principalmente aí no período chuvoso. E nesse vídeo a gente está explicando direitinho como fazer para salvar a sua planta. Então elas precisam desse cuidado, é uma vida, e assim como nós adoecemos, as plantinhas também podem adoecer e merecem todo o cuidado. Suculentas precisam de sol, mito ou verdade? Verdade, gente. De 4 a 6 horas no mínimo. Elas toleram muito mais. E sem sol, elas vão morrer? Não, mas vão ficar feias. Não vão ficar com um aspecto tão bonito como vocês podem ver aqui. Suculentas compactas, coloridas, tudo isso é devido à exposição adequada ao sol. Então, quando adquirimos plantas, precisamos conhecer o máximo possível sobre a espécie, sobre o que ela gosta, né? Por exemplo, se você adquire uma samambaia, você já sabe que ela gosta de sombra, muita água, e aí com esses cuidados elas vão ficar bonitas.
as suculentas também. É preciso saber o que elas gostam. E o que uma suculenta gosta para ficar bonita e saudável? Elas gostam de sol, elas gostam de regas espaçadas, porém abundantes. Elas precisam de adubação, nutrição para ficarem também bonitas, saudáveis e propagarem. Elas precisam de defensivos que ajudem elas a combaterem fungos e pragas, né? Como as cochonilhas, temidas cochonilhas. E quando você dá tudo isso que ela precisa, ela agradece. E você, tá gostando desse vídeo? Deixe o seu like, ative o sininho para receber as nossas notificações a cada vídeo novo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe esse vídeo com os amigos. Quem sabe um deles não está precisando dessas informações que passamos e dessa mensagem. E eu quero agradecer a você, Cláudia, muito obrigada por esse desafio. É sempre bom ajudar aí os nossos inscritos naquilo que é verdade, tem tanta informação rolando por aí, então sou grata a você, Cláudia, do canal Vida Florida, e a Prof. Rutinha, que iniciou aí esse desafio. E na nossa analogia entre as plantinhas e nós, eu quero deixar mais uma mensagem para você. É preciso, assim como eu falei, conhecer a natureza de cada planta que nós cultivamos. É preciso também conhecer a natureza das pessoas que nós amamos. Você sabia que existem linguagens do amor e que cada um de nós tem uma linguagem do amor? O que é isso, gente? É como nós nos sentimos amados. Tem pessoas que se sentem amadas sendo presenteadas, outras que se sentem amadas sendo tocadas, outras que se sentem amadas ouvindo "eu te amo", ouvindo palavras de afirmação. Outras que se sentem amadas com atos e serviços, como eu. Pessoas que estão sempre te ajudando, fazendo coisas por você. E é muito importante saber a linguagem do amor das pessoas que estão ao nosso redor. Dos nossos filhos, do nosso esposo, da nossa mãe, dos nossos irmãos, enfim, daqueles que nós convivemos com mais frequência. Outra linguagem do amor é tempo de qualidade. Sabe aquela pessoa que gosta que você pare tudo para ficar olho no olho com ela? Tem pessoas que só se sentem amadas dessa forma, que ficam tristes quando você está o tempo inteiro com o celular na mão. Então tem um livro que eu recomendo para vocês, chamado As 5 Linguagens do Amor. Gente, conhecimento e verdade é tudo. Às vezes você ama a pessoa do seu jeito, mas ela não se sente amada, porque você não está dando a linguagem do amor adequada. Mas se você descobre e sabe que ela gosta de ser tocada, você vai colocar no colo, fazer um cafuné, e dessa forma a pessoa vai se sentir amada por você. Conhecer quem está ao nosso lado e saber de que forma a pessoa se sente amada. Entenda uma coisa, não é o que você acha, não é o que você faz, mas é como a pessoa se sente. Então tem pais que falam: eu amo meu filho, eu faço tudo por ele, eu presenteio, eu atendo todas as suas necessidades, mas ele não se sente amado. Provavelmente você está dando a linguagem do amor errada. A linguagem do amor do seu filho pode ser tempo de qualidade. Você não precisa presentear, mas se você parar tudo e der atenção, ele vai estar satisfeito. Assim como o seu cônjuge. Ele pode não se sentir amado por você, ou você não se sentir amada por ele, ainda que ele supra todas as suas necessidades. Mas amor é diferente. Precisa saber a linguagem do amor e atender. Então eu recomendo esse livro para vocês, As 5 Linguagens do Amor, e isso se parece muito com as nossas plantinhas, cada uma com a sua peculiaridade. Umas gostam de mais sombra, outras de mais sol. Umas gostam de mais água, outras de menos. Umas requerem um substrato mais leve, outras um mais pesadinho. E por aí vai. Cada plantinha com sua peculiaridade. E nós também. Gaste um tempinho. Procure saber qual é a linguagem do amor das pessoas que estão próximas a você. E eu te garanto, muita coisa vai mudar. Agora, gente, a nossa promoção. E eu separei essa Gibiflora Linguas, que é vendida a R$150 e hoje vai estar com um preço especialíssimo para você a R$80.
para o primeiro que me chamar lá no WhatsApp. Com essa mensagem, eu encerro o vídeo de hoje, deixando um forte abraço e o desejo de que Deus abençoe todos vocês.